Se o senhor me provar, pastor, exegeticamente, um único versículo, eu só quero um versículo onde Jesus, Paulo, os demais apóstolos, João, diz explicitamente, claramente, vocês precisam guardar o sábado. Outra pergunta, é necessário guardar o sábado para ser salvo? E se o senhor me apresentar um versículo, o debate acaba aqui para mim. Pastor Ezequiel. Então, Marcos, veja bem, quando você estabelece uma forma de prova que você aceitaria. Então, se tiver um texto no Novo Testamento de Jesus ou dos apóstolos dizendo você precisa guardar o sábado, daí você aceita. O que implica dizer que se não houver um versículo nestes termos, você não aceita, e essa implicação de que porque não existe um versículo desta forma, então o sábado não é necessário. Se a gente for tratar outros dos mandamentos de Deus desta mesma forma, você se verá em bastante apuros. Porque, por exemplo, um dos 10 mandamentos diz: não terás outros deuses diante de mim. Você não tem esse Novo Testamento, esse texto explicitamente repetido no Novo Testamento. E aí, se você encontrar textos que façam referência a Deus no Novo Testamento, querendo dizer que eles implicam que você não pode ter outro Deus, sem o repetir explicitamente, eu posso dizer a mesma coisa do sábado. Então, sempre que o Novo Testamento fala do sábado, está implicitamente presente o mandamento e ele está ratificado. Porque, de outra forma, o que constitui uma ratificação? Somente uma repetição ipsis literis? Porque, se for esse o caso, não há no Novo Testamento uma linha que diga não terás outros deuses diante de mim. Entende? E outro ponto. Existem muitos textos do Novo Testamento que falam sobre o sábado. Marcos capítulo 2, né? Acrescentou Jesus: o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Veja que nesse texto nós temos algumas afirmações da parte de Jesus que são bastante contrárias à crença da maioria dos cristãos. Primeiro, que se diz que o sábado é estabelecido por causa do antropos. O antropos não era unicamente o judeu, era o homem, inclusive talvez remontando ao próprio homem Adão, ao primeiro homem, a todo o gênero da humanidade. Porque o sábado foi estabelecido para a humanidade nesse aspecto. Então, por exemplo, pessoas que defendem que no Novo Testamento o sábado é uma coisa só para judeu, como se houvesse uma distinção judeu-igreja, já está totalmente equivocado, na verdade, nas palavras de Jesus. E quando Jesus diz que ele é o Senhor do sábado, a gente remonta lá ao mandamento do Êxodo capítulo 20, onde se diz que o 7º dia é o sábado de quem? É o sábado do Senhor teu Deus. Aqui Jesus se identifica como Deus. E inclusive a implicação é que o dia do Senhor é o sábado. Muitos de vocês evangélicos, eu acho que não é o caso do César, mas muitos de vocês, talvez seja o seu caso, Marcos, chamam o domingo de dia do Senhor sem base bíblica alguma. Inclusive, quando se usa Apocalipse 1, verso 10 para isso, lá se diz: no dia do Senhor me achei em espírito. Mas não se explica o que é esse dia do Senhor. Pode ser um sábado ou pode ser o dia escatológico, mas o domingo não pode ser. Porque não existe nenhum outro referencial do tipo assim: o 8º dia, o primeiro dia da semana é o dia do Senhor. Isso é uma inferência baseada em algumas questões, mas não é real. Então, assim, Marcos, eu não tenho o texto que você quer para você. Se você se sente justificado em transgredir o sábado por causa disso, fique à vontade. Mas eu vejo a sua condição da mesma maneira que um cara dissesse aqui: eu vou fazer zoofilia. Você não tem um texto do Novo Testamento para me dizer, que pena, vou eu continuar com a minha prática baseada no Antigo Testamento. Reverendo Marcos. Pastor, olha só. As duas coisas que o senhor coloca, 3 coisas que não são verdadeiras. A primeira é que o senhor associou o sábado a Constantino. O domingo. O domingo não começa com Constantino. O senhor falou, eu ouvi. O senhor falando que nós cometemos o mesmo erro do catolicismo. Argumento da própria Ellen White. Primeiro, claramente os adventistas têm problema com os pais da igreja. A guarda do sábado. Tertuliano, Irineu, e outros pais da igreja que vão falar ali, o Didaquê, que vão falar que a igreja primitiva guardava o sábado. Quer dizer, século I, século II, os pais da igreja guardavam o sábado. Aí os adventistas dizem que nós copiamos o catolicismo já no século III, IV. Constantino está no século IV, Concílio de Nicéia aí, né? Então isso não é verdade. Quando o senhor fala da correlação e correspondência, pastor, por exemplo, nós não temos lá a repetição do versículo.
mas nós temos implicações claras. Zoofilia. Zoofilia se encaixa no pecado Sexual. No pecado sexual. Quantos versículos do Novo Testamento que nós falamos do pecado sexual? Porneia, a expressão grega porneia, pastor, tem a ver com toda a prática de pecado sexual. O senhor fala de idolatria. Aí o senhor fala que não há correspondência entre o primeiro mandamento e o Novo Testamento sobre textos de idolatria. Basta citar Apocalipse 21:8, que os idólatras irão para o inferno. Eu posso, como crente, fazer uma associação entre o primeiro mandamento e Apocalipse 21:8? Lógico, há uma relação muito tranquila. O sábado, o senhor falou assim, ó, é como se eu estivesse dizendo aqui para mim, ó, eu vou ficar lhe devendo um versículo. Não adianta, pastor, todas as vezes que o senhor vier nesse programa, o senhor não vai ter um versículo sequer afirmando que nós devemos guardar sábado. Por quê? Quem guardou o sábado? Quem cumpriu o sábado? E aí eu digo para o senhor que nós guardamos o sábado. Em que sentido? No sentido de que Cristo cumpriu a lei. E nesse sentido eu vou dizer que a lei é boa. E é por isso que eu digo que a lei de Deus, Cristo cumpriu a lei no nosso lugar, Cristo guardou o sábado no nosso lugar. Então o princípio do sábado está estabelecido. Ah, mas o dia do Senhor no Apocalipse. Eu discordo também exegeticamente que aqui não está falando de domingo. Por quê? A expressão dia do Senhor, para mim, ali é a expressão da manifestação de Cristo a João, ele de Fátima. Dia do Senhor é o dia que o Senhor apareceu a ele, eu concordo. Agora, nós temos todos os textos no Novo Testamento que mostram para nós que a igreja, ela se reunia no domingo. No domingo, em Atos dos Apóstolos, qual era o dia que a igreja se reuniu? A igreja se reunia no domingo, dia de coletar as ofertas, dia de domingo, dia da ressurreição, dia de domingo. Então, desde a igreja primitiva, a igreja primitiva cultuava no domingo, certo? A igreja se reunia no domingo. Os pais da igreja se reuniam no domingo, os reformadores no domingo, os escolásticos no domingo. Nós temos 1900 anos de história, a igreja guardando o domingo. Guardando, você acha? Guardando no sentido assim de separar o domingo pro Senhor. Não no sentido do adventista, né? Não guarda o domingo. A expressão é um pouco forte, mas separando, pastor, um dia. Eu entendo. Paulo entendendo o domingo como dia especial, você fala. Especial, necessário. E esse dia poderia ser sábado? Poderia, tranquilamente. Romanos capítulo 14, nós poderíamos ter um dia tranquilo, no meio de semana, dependendo do contexto. A Bíblia não nos diz qual o horário do culto, qual o dia do culto. Agora, é de se estranhar que a igreja no Novo Testamento se reunia no dia de domingo e nós não temos uma reunião da igreja no sábado, indicando que a igreja, ela entendeu que na nova aliança o sábado era cerimonial. E outra coisa, quando o senhor cita o sábado, olha que interessante, o senhor cita o sábado, textos que mostram Jesus falando do sábado. Jesus está claramente combatendo os fariseus. Ele estava combatendo o legalismo daqueles religiosos com relação ao sábado. E ele diz: eu sou senhor do sábado. Se ele é senhor do sábado, ele pode então modificá-lo, ele pode então cumpri-lo. E o que ele fez? Ele não veio necessariamente abolir o sábado, ele veio cumprir o sábado. Mateus capítulo 5, ele diz: eu não vim aqui revogar a lei, eu vim cumprir a lei. O sábado é cerimonial, queira ou não, é cerimonial. Nós não temos nenhuma relação, nenhuma correspondência no Novo Testamento.